Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nosso dia, nosso momento devocional. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ser aí ricamente, tremendamente abençoado pela palavra de Deus que será aqui ministrada em nome de Jesus. E eu quero já ler aqui o tema devocional, que é vencendo a insegurança. Vencendo a insegurança, que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E o devocional ele começa assim: Tenho para mim que segurança é saber que Jesus está comigo. Somente quando ele entrou na minha vida eu descobri o que é ser segura. Se ele está no barco com você, não há o que se preocupar. Se Cristo está comigo, eu sou capaz de enfrentar todo e qualquer desafio. Sem ele, não sei e não consigo fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Mas com o Senhor, eu me sinto segura e tenho confiança em quem eu sou nele. Laís, mas eu não sei quem eu sou ainda em Jesus, eu não sei quem eu sou ainda em Deus. Então eu confio, eu coloco a minha segurança inteiramente nas pessoas. E porque você coloca nas pessoas, você se frustra, você está se machucando, você está perdendo a sua identidade, você se perde em si mesmo, você não sabe a que caminho seguir, porque você não se lançou ainda nos braços do Senhor, você não se lançou sobre esse cuidado a tal ponto de se permitir ser cuidada pelo Espírito Santo, ser cuidada pelo Senhor. E eu sei que não é uma tarefa fácil de se entregar, porque muitas das vezes o devocional aqui mesmo ele vai falar sobre paternidade. Às vezes você não tem uma referência paterna, uma referência materna. Talvez você foi deixado não por somente relacionamentos, não, mas por amizades. Uma pessoa que falou que talvez queria te ajudar e estava ali todo o tempo, e quando você mais precisou, essa pessoa não estava, e nós vamos entender aí um pouquinho. Muitas vezes nós nos sentimos inseguras por conta da maneira como nos enxergamos. Satanás nos conta muitas mentiras a nosso respeito. Ele diz que não somos capazes de realizar certas coisas, que não conseguiremos alcançar o que sonhamos e que não há valor em nós. Porém, nada disso é real. E o pior é que deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós, justamente porque damos ouvidos ao engano. E assim acabamos alimentando a sensação de insegurança, além de uma autoimagem distorcida. Às vezes, a pior coisa que o diabo, ele, pior coisa não, né? Mas a pior maneira, e vou se dizer assim, vai, a pior coisa que o diabo ele pode usar para tentar distorcer a tua identidade daquilo que você é em Deus, é te colocando a um nível de comparação. É você olhar a grama do outro, é você começar a olhar as redes sociais e ver que a vida da pessoa está toda perfeita. Mas vamos parar para pensar, nós só postamos aquilo que queremos mostrar. Nós só postamos aquilo que nós queremos trazer à evidência e colocar à exposição de uma vitrine para que quando as pessoas olhem, falem, nossa, que maravilhoso. Vamos parar para pensar que quando nós vamos tirar uma foto, nós procuramos o melhor ângulo, o melhor jeito, o melhor lado do cabelo. Vamos tirar foto, não, vamos usar aqui desse lado, porque esse lado aqui fica melhor, aquele outro não fica bom. Mas o Senhor não te fez imperfeita. Quando você recebeu Jesus em sua vida, por causa dele que habita em você, você se tornou perfeita por causa dele que habita em você. E uma das armadilhas que o diabo ele usa é se comparar. É usar de comparação. O outro se casou, o outro está se dando bem e eu não. Olha como está a minha vida. Você passa a desmerecer tudo aquilo que você está vivendo em Deus no seu dia a dia, não somente momentos, mas oportunidades. Você tem vivido promessas, mas ainda talvez você não esteja vivendo e você está se comparando com o tempo do outro. Sendo que Salomão vai nos dizer, Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo debaixo do céu preparado
Existe um tempo para todas as coisas, preparado e reservado para aqueles que esperam no Senhor. Só que o nosso problema é que muitas das vezes a gente quer entrar nessa linha de comparação. E quanto mais você se compara, você começa a exigir um padrão de vida, até mesmo de beleza, que Deus não tem para você. O que Deus tem para você tem a porção certa. Você não chega em uma loja porque a influencer, ou sei lá, alguém que você segue, você vê, talvez amigos, eu não sei, e essa pessoa ela calça o número 37. Vai na loja comprar o mesmo sapato dela 37. Você vai conseguir andar? Talvez você calce 35, vai ficar folgado. Ou talvez a pessoa, não sei, calce 34, que nem eu calço 34, mas eu quero colocar um sapato em mim porque eu achei lindo que eu vi no pé de alguma pessoa, de alguma irmã, enfim. Eu quero calçar aí um 36. Vai ficar folgado porque aquilo não foi preparado, não foi feito para mim. Nós precisamos parar, principalmente as mulheres, meninas, parar de se comparar com a vida do outro. Cada um passa os seus momentos, cada um tem a sua vida. Eu sei que o mundo ele exige um padrão de beleza, um estereotipo que não, gente. Vamos parar, vamos desacelerar e saber que dentro do meu padrão que Deus quer para mim, eu estou bem dentro daquilo que Deus quer? Ou eu preciso aperfeiçoar alguma coisa que Ele quer em mim? Isso será aperfeiçoado não porque eu estou vendo alguém vivendo isso, não, mas porque o céu quer que eu viva aquilo. E quando o diabo lança essas setas, quando o diabo ele te coloca nesse nível de comparação, você perde. A primeira coisa que você perde é a sua identidade. E uma pessoa sem identidade é uma pessoa que é obviamente que ela já deixou de ser ela, mas uma pessoa sem identidade é vazia de si mesma. Uma pessoa sem identidade, ela sempre quer matar o outro que tem identidade. Ela sempre quer, pessoa que não tem identidade, ela quer se sobrepor nos ambientes que ela chega. Ela quer dizer que só ela sabe fazer as coisas, só ela pode, só ela consegue as coisas. Só ela, se ela não fizer, nada dá certo. Isso é uma pessoa sem identidade que está vivendo uma vida de comparação. Sabe aquela coisa, nós vivemos em uma geração que precisamos postar, 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 mas qual a necessidade de você postar, postar, postar? Toda falta, ela revela um excesso. Todo excesso revela uma falta. Me perdoe, corrigir. O que é que está faltando em você? Na verdade, nós sabemos, falta Jesus. Que você precisa expor para ganhar a aprovação das pessoas. Quando você sabe quem você não precisa que as pessoas venham te aplaudir, que as pessoas venham te elogiar. Porque você sabe, sobre a luz da palavra, quem Deus te chamou para ser e quem você é. Você é filha. E filha e filho não fica mendigando. Pode ver que todo mendigo, ele precisa pedir, ele precisa ficar mendigando. Me dá isso, me dá aquilo. Deus não te fez isso. Obviamente que nós estávamos escravos nas mãos de Satanás, mas o Senhor, ele nos resgatou das garras do inferno, nos resgatou das garras de Satanás e nos fez assentar na mesa. O Senhor nos colocou na mesa dele, nos deu vestes, nos colocou anel, cuidou da gente, cuidou de mim, cuidou de você. O Senhor não nos libertou, o Senhor não morreu na cruz do Calvário para que você fique mendigando um pouco de atenção. Ai, a pessoa não me respondeu o WhatsApp. Não, Deus não te criou para isso. Deus não te criou para isso. Mas eu sei que por meio de muitas das vezes inseguranças, pessoas que te deixam, te frustram, porque permitimos a isso devido à insegurança. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinha, mas não está olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor tem algo maravilhoso reservado para a sua vida.
Então tem medo de ficar sozinha, e por medo de ficar sozinha, agora estou falando aqui da vida sentimental, sai com qualquer um, se envolve com qualquer um, e aí só vai se frustrando. Não é isso que Deus tem para sua vida. Não é isso que Deus tem para sua vida. É tempo de parar, se reconhecer quem você é em Cristo, saber os seus limites, saber aquilo, obviamente, que você gosta, que não gosta. Não, muitas das vezes quando nós falamos não, os nãos eles são necessários. O não não somente te guarda, mas protege o outro. Ah, quando nós temos insegurança nas nossas vidas, para tudo nós queremos dizer sim, para tentar suprir a necessidade do outro enquanto você continua frustrado e se frustrando. Isso são sinais de insegurança, eu ter que dizer sim para tudo, para satisfazer o outro, satisfazer talvez a minha liderança. E detalhe, eu não tenho resposta para tudo, eu não vou agradar todo mundo. Você que está me vendo não vai agradar todo mundo. Você também não tem respostas para todo mundo. A única pessoa que tem resposta para tudo é Jesus Cristo. E mesmo assim, ele só te responde se ele quiser. E muitas coisas, não se escandalize com isso, nós vamos saber somente naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a sua noiva, a sua igreja, aí sim vamos ficar sabendo o porquê, talvez os praquês de tantas coisas que nós passamos. Aquilo que cabe a nós sabermos está na Bíblia. O que não está, não cabe nós sabermos. Muitas vezes nos sentimos inseguras, como eu falei, por conta da maneira como nos enxergamos. Satanás nos conta muitas mentiras a nosso respeito. Você não vai vencer, você não vai conseguir, você é um derrotado, você é uma derrotada. Diversas coisas Satanás ele lança. Cabe você, ao ouvir essas vozes, aceitar ou repreender. Ele diz que não somos capazes de realizar certas coisas, que não conseguiremos alcançar o que sonhamos e que não há valor em nós. Porém, nada disso é real. E o pior é que deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós justamente porque damos ouvidos ao engano e assim acabamos alimentando a sensação de insegurança, além de uma autoimagem distorcida, como eu li, só para reforçar. Fui modelo por 16 anos, por isso convivi com meninas lindas a vida inteira. Participava de inúmeros castings e recebi diversos nãos, o que gerou uma insegurança enorme em mim. Toda vez que eu não era escolhida para realizar um trabalho, pensava que havia algo errado em meu corpo e cabelo, que não era bonita ou boa o suficiente. A verdade era mais simples, meu perfil não era o que melhor se encaixava com alguns trabalhos, ou então o cliente preferiu outra modelo, o que é perfeitamente normal. Porém, tinha dificuldade em lidar com essa realidade ao longo dos anos, passei a enfrentar diversos sentimentos ruins, como a insegurança. Talvez essa sensação tenha sido gerada pela ausência de uma figura paterna em minha vida. Afinal, perdi meu pai adotivo com 12 anos. Sabemos como a presença do pai representa segurança para os seus filhos. Lembro-me de várias situações que eu não gostaria de lidar sozinha, como, por exemplo, os começos e fins de relacionamentos, problemas financeiros e até mesmo fazer exames médicos na adolescência. Nós mulheres desejamos nos sentir seguras, protegidas sempre, mas é importante refletir sobre o que isso significa para nós. Quando Jesus entrou na minha vida, meus olhos foram descortinados e ele começou a me mostrar como ele me via, os seus sonhos para a minha vida, os dons e talentos que havia confiado em minhas mãos, mesmo sabendo que era impossível viver tudo o que Deus disse. Eu confiei e acreditei nele. Somente quando fiz isso descobri o que é estar realmente segura. Há uma passagem bíblica com a qual me identifico perfeitamente, que é Mateus capítulo 14, do 22 ao 23. Ela relata um momento quando os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco em meio à tempestade. O mestre chamou Pedro para andar com ele sobre as águas. Naquele instante, Jesus estava com as mãos estendidas para ele, portanto, por mais caótico que fosse o cenário, Pedro poderia se sentir confiante e seguro. Assim ele fez e avançou na direção do Senhor, mas, ao reparar no vento, começou a afundar. Ele se dispersou, olhou para os lados em vez de permanecer focado em quem o chamou.
Mesmo assim, mostrou uma ousadia sem igual. E sua história me ensina que encontrar segurança para andar em fé é saber que foi Deus quem falou. Ele abrirá os caminhos, moverá as montanhas, abrirá o mar ou nos levará a andar sobre as águas. É ele quem segurará sua mão e lhe mostrará a direção certa. Foi assim que ele fez comigo, por meio de Cristo, pude encontrar o meu Pai, quando reconheci que Deus é suficiente em minha vida e que eu sou filha amada. Comecei a vencer em segurança. Para um pai, sua filha é a mais linda. Para uma filha, seu pai é o super-herói. Aquele que protege, traz segurança e faz tudo por ela. Deus é o seu pai e cabe a você permitir que ele ocupe esse lugar. Um lugar que só Deus pode preencher. Um namorado, um relacionamento, status, finanças, poder. Nada disso vai poder preencher aquilo que só Deus pode preencher na sua vida. Talvez você não tenha crescido com uma referência paterna, e até acrescenta aqui, materna. Assim como eu, mas do mesmo modo que eu encontrei o verdadeiro amor e a verdadeira segurança do Pai eterno, você também pode encontrar. Às vezes, quando o inimigo tenta me trazer o sentimento de insegurança, eu paro e me lembro do meu passado. Penso que tudo que o Senhor já realizou, os lugares para onde ele me levou, as doenças que curou, as provisões financeiras que me deu, aquilo que há uns 10 anos era um sonho, hoje é realidade. As curas emocionais, os livramentos de acidentes e tantas outras coisas. Existem situações que com certeza eu não seria capaz de enfrentar sozinha. Realizações que não alcançaria por conta própria, mas Deus estava comigo e fez o que só Ele pode fazer. Desde a época em que nem conhecia ou tinha um relacionamento com Ele, por sua graça, agiu em minha vida e continuará agindo, não somente na vida dessa menina que conta esse devocional, mas na minha vida, na sua vida. Portanto, sempre que se sentir insegura, lembre-se da fidelidade de Deus e comece a agradecer. A gratidão lhe trará mais confiança no Senhor. Você verá a dúvida ir embora, dando espaço à esperança e à fé. Ele é fiel e cumprirá cada uma das promessas que fez a você. Não duvide disso, nem por um segundo. Sua segurança deve estar no Senhor. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, versículo 19. Não temas. Sempre que se sentir insegura, lembre-se da fidelidade de Deus e comece a agradecer. A gratidão, ela expulsa, ela elimina toda ingratidão. Ingratidão é quando eu estou insatisfeita, é eu olhar para a minha vida e dizer para o Senhor aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo não está do meu agrado, eu não aceito. Aquilo que o Senhor fez e projetou para a minha vida foi muito ruim, foi péssimo. A ingratidão, ela gera isso, a ingratidão, ela vai começar a gerar sentimentos de falta. Você vai sentir falta de muitas coisas que não é a presença de Deus. É onde você vai cair nesse pecado da comparação. Você vai começar a se comparar achando que a vida do outro está melhor que a sua, o ministério do outro é mais perfeito do que o seu, aquilo que o Senhor te chamou para fazer é melhor do que o seu, e pasme. Meu sonho sempre foi tocar teclado. E eu lembro que no início da minha conversão no ministério onde eu estava, tinha cursos ali. E a primeira coisa que eu fui atrás é para fazer um curso de teclado. E sim, eu comecei a fazer. Só que o Espírito Santo me incomodou tanto, que eu fiquei sabendo, né, que tinha o curso de teologia. E o Espírito Santo me incomodando e eu não conseguia tocar, não tinha paz naquilo. E por fim, eu precisei sair, encerrar com o curso de teclado, para eu poder fazer e estudar aquilo que o Senhor queria, que era a sua palavra mais a fundo. Só que hoje eu entendo muito bem o porquê que o Senhor ele me pediu, obviamente, né, depois de ter tudo isso muito bem resolvido dentro de mim, que não foi fácil, porque a maior guerra que nós enfrentamos não é a guerra visível que está diante dos nossos olhos, mas é a guerra interna, a crise de identidade.
Por que que o Senhor me escolheu, mas porque eu tinha pessoas muito melhores, muito mais capacitadas, tantas desculpas que nós damos ao Senhor para não vivermos os seus propósitos, para não vivermos o chamado que Ele tem e reservou para as nossas vidas. E então ali eu precisei abrir mão e obviamente depois de muito tempo, né, isso muito claro, eu pude entender. Se o Senhor ele quiser acrescentar esse dom na minha vida, ele vai acrescentar. Mas a primeira coisa que eu precisei viver em Deus foi o meu chamado e continuo vivendo esse chamado em Deus. Estava em outro ministério e ali eles começaram, né, tinham os professores, começaram a dar, tinha orquestra. Comecei, já até coloquei aqui, teve um concerto que nós tivemos uma apresentação de violinos e participei também. E chegou uma hora que, para você estudar música, os músicos aqui vão me entender. Eu tinha muita dificuldade de entender as partituras. E estudar música não é coisa de meia hora, 5 minutos, não é isso. Então, o tempo que eu iria estar me dedicando, estudando música, um violino, que é a coisa mais linda, é chique, é clássico, é assim, é maravilhoso. Tive apresentações no Ministério Ouro, do qual eu fui, e não foi legal, porque eu errei muito e eu fiquei muito envergonhada, porque tudo que eu faço, eu sempre apresento diante do Senhor, e sempre digo: Senhor, eu não estou fazendo para ninguém, e sim estou fazendo para o Senhor. E eu não fui bem ali. E ali, naquela frustração, o Senhor, ele me falou mais uma vez: eu não te chamei para isso. Se ele quiser me acrescentar esse dom, ele vai acrescentar. Mas aquilo que o Senhor me chamou foi restritamente para a sua palavra, para ministrar a sua palavra. E quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou, não existe frustração. Lutas, obviamente que vamos ter muitas e muitas lutas, mas frustração não. A pior coisa é você querer, isso não é um jargão, é você querer ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para ter sucesso. E isso você acaba se frustrando. É a mesma coisa de você saber que você tem que estar em um lugar e você está no lugar errado, você não é valorizado. As coisas não fluem, as coisas não começam a ir para frente porque tudo fica travado. Então, a comparação, ela vai te levar num estado de você mendigar. E quando você mendiga, você quer viver aquilo que não é teu propósito. Você quer viver e passar a viver aquilo que Deus não te chamou você para viver. E isso é um pecado. Pecado é tudo aquilo que. Pecado, na verdade, é errar o alvo. Comece agora a olhar para dentro de você e comece a ver as inseguranças que você sente, talvez insegurança de ficar sozinha, insegurança de não arrumar talvez um trabalho, as suas contas, seus compromissos que você tem para pagar. Será que eu vou engravidar? Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir fluir naquilo que Deus me chamou, no meu ministério, na minha chamada? Eu tenho insegurança que talvez as pessoas vão me deixar. Comece a entregar isso em oração. Senhor, eu sou insegura nisso daqui, eu tenho medo. Comece a entregar tudo no altar do Senhor, porque quando você entrega, o Senhor, ele vai te curando. Quando você entrega, quando você se lança, declarando essas palavras diante do Senhor, ele vai te curando. A tal ponto de as pessoas vão te deixar e você não sente medo, porque você tem a certeza e a garantia que aquele que te prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele reservou para a sua vida. Então, quando as pessoas te deixam, quando um relacionamento não dá certo, uma porta que se fecha, óbvio, somos seres humanos, nos preocupamos em questão, talvez você tenha uma casa, filhos, teu filho pede algo e você não tem para dar, eu sei que isso é uma preocupação, mas mesmo assim o Senhor, ele continua sendo a sua providência. Viver por fé não é viver por aquilo que os meus olhos podem tocar, meus olhos podem ver, as minhas mãos podem tocar. Viver por fé é eu saber que o Senhor ele vai prover do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, porque no tempo dele, quando chega a providência, é para suprir. O Senhor, eu já ouvi várias pessoas dizendo que o Senhor ele não supre, que o Senhor ele não tá nem aí para suprir talvez uma vontade sua. E eu não sei, né, se essas pessoas o que elas falam, se realmente elas não vivem isso porque Deus não fez, enfim, eu não sei. Mas eu, Laís,
Eu vivo isso em Deus, eu tenho às vezes vontades de algumas coisas e eu entrego isso diante do altar do Senhor e o Senhor ele vem e ele me dá. Ele me dá, mas no meu tempo, não, no tempo dele. No tempo dele, ele me dá, ele me presenteia, como muitas coisas o Senhor ele tem me dado, ele tem me presenteado. Uma coisa é eu ganhar um presente de alguém, outra coisa é eu ganhar do Senhor. A gratidão disso é muito grande, ela é muito imensa, porque só eu e Deus sabia aquilo que eu tinha pedido para ele. E quando a gente começa a viver isso, essa dependência, quem depende não precisa ficar inseguro. Quem depende não vai cair na armadilha da comparação. Eu sei, né? Nós mulheres temos aí TPMs, tem dias que nós não estamos bem, não nos sentimos bonitas, queremos mudar tantas coisas em nós, mas a sua identidade, aquilo que você é, a sua essência em Deus, isso você não pode deixar com que o diabo te roube. Arranque o seu brilho, arranque o seu sorriso, o seu olhar, o seu jeito, aquilo que Deus te projetou para ser. Porque o seu jeito de ser alcança almas, a sua maneira de ser alcança vidas. Então, em nome de Jesus hoje, pare de se comparar. Aceite quem verdadeiramente o Senhor te fez para ser. Se aceitar é não somente aceitar a si mesma, mas é aceitar Jesus todos os dias na sua vida. Já parou para pensar que todos os dias você pode estar negando Jesus quando você se compara com a vida do outro? Isso é um pecado e, como eu falei, é errar o alvo. Então, que hoje, em nome de Jesus, se há insegurança na sua vida, que debaixo do sangue de Jesus, toda a insegurança caia por terra, a insegurança, medo de ficar sozinha, talvez, de não arrumar um emprego, as coisas não derem certo, em nome de Jesus. Tudo dará certo. Uma das coisas que o Espírito Santo me fez lembrar agora, eu já vou encerrar esse devocional, eu tive a oportunidade e Deus realizou meu sonho quando eu fiz a viagem missionária para o Mato Grosso do Sul. E eu andei de avião. Deus realizou meu sonho de andar de avião e sentar na janela fazendo a obra dele. E eu lembro que eu estava muito ansiosa. Nós entramos entrei dentro do avião. O avião começou a se mexer, começou a andar um pouquinho, e eu já achava que dali ele já ia para a pista, né? Mas não, ele tem que fazer lá, taxiar, eu não entendo muito esses termos, mas até chegar na pista de decolagem. Então, até ele chegar na pista de decolagem, parecia que ele não ia sair do lugar. Por mais que ele parava, às vezes ele se movia, o lugar de destino ia chegar para ele poder decolar. E todos que estavam ali estavam tudo dentro do mesmo propósito. Quando a gente se compara, a gente acha que o Senhor não está movendo nas nossas vidas, porque nós não estamos vendo a pista de decolagem para o avião decolar. E como dizem, isso não é sobre aviões, né? Então assim, não se compare, não se compare. A comparação, ela, ela é uma maneira de atingir o coração de Deus, do qual o diabo ele usa para que você comece a murmurar, para que você comece a julgar, repensar nos planos de Deus. Não faça isso. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor, que aonde há trevas, aonde há insegurança na sua vida, que a luz de Cristo possa vir resplandecer e venha descortinar todas as mentiras, todos os sofismas, todas as meias verdades sobre a sua vida, sua história, sua trajetória, sobre a sua casa, sobre seus planos, os seus sonhos que você tem entregado diante do Senhor. Se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza, o Senhor vai realizar. Mas a Bíblia também nos diz que agrada-te do Senhor e Ele considerará o desejo do seu coração. Quando você fizer a vontade do Senhor, quando você obedecer o seu Pai, Ele tem prazer em te abençoar e te surpreender e realizar o desejo do seu coração. Então, em nome de Jesus, não se sinta mais insegura, porque Deus ele tem um plano para cada uma de nós. E tudo aquilo que ele te prometeu, e talvez você até se esqueceu das promessas. Então é tempo de você voltar aos pés do Senhor. É tempo de você começar a entregar para que você possa começar a ouvir novamente a voz do Senhor e ele te revelar as promessas dele, os sonhos dele, porque Deus tem pressa em realizar e fazer aquilo que ele preparou e reservou para a sua vida.
Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade nesse devocional. Compartilhe com pessoas, amigos e amigas que você sabe que tem aí uma insegurança acerca do futuro, acerca do amanhã. O amanhã, Deus pertence, o seu futuro está nas mãos do Senhor. Então, se o futuro está nas mãos do Senhor, você não precisa se preocupar. Mas é saber que a despeito de tudo que você passa, você está sendo alinhado, direcionado para viver as grandes coisas, as promessas do Senhor para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem estaremos aqui juntinhos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Um beijo. Tchau. Deus abençoe.